Efésios, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus que vai nos alimentar essa noite, já está no telão, você pode acompanhar também pela sua Bíblia. Está escrito assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Cristo te esclarecerá. Querido Deus, nós te louvamos por tudo quanto já fizeste aqui essa noite, por falar aos nossos corações através dos louvores que já foram oferecidos ao Senhor. A nossa alma está pronta para receber tua palavra, que glorifica a Jesus, o nosso Senhor. Que possamos ser edificados na exposição da tua palavra. Ao terminar este culto com a bênção apostólica, nós possamos sair daqui renovados, abençoados, curados, edificados para a glória de Jesus. Onde houver alguém, Senhor, que tenha completa audição do que está sendo dito, toque-os profundamente. A igreja é tua, o povo é teu, e eu sou apenas um vaso de barro nas tuas mãos, e tu fazes como queres e não como queremos. A glória é toda tua. Vem neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Minha gratidão a Deus pela oportunidade de pregar mais uma vez e também mais uma vez nesta casa de adoração. Grato estou pela vida do meu amigo pastor Lucas, Deus o abençoe, como a sua mãe digna esposa, toda a igreja de Cristo aqui reunida que veio cultuar o Senhor. Estou grato porque a irmã Daniela, minha esposa linda, de 25 anos de casado, nós vamos fazer esse ano, me acompanha essa noite, e eu fico muito melhor com a presença dela do meu lado, né? Sinto mais amparado, isso é coisa boa. Deus seja glorificado. Meus irmãos, nós temos aí uma palavra do céu para a igreja. Já tem alguns dias que eu venho orando, apresentando aqueles que viriam para este culto. Você está debaixo das minhas orações, tal qual o pastor Lucas. Às madrugadas nós temos conversado com Deus e buscado dele uma palavra. Eu entendo a responsabilidade que carrego essa noite, e os que aqui estão são aqueles que Deus escolheu para vir à casa do Senhor. Eu sei que muitos que vieram podem estar cansados, mas isso é um sinal maravilhoso, porque só fica cansado quem está vivo. Se por acaso tiver alguém triste, também é um bom sinal, só fica triste quem está vivo, mas Jesus vai te alegrar, né? Indiferente das circunstâncias, às vezes a gente olhamos para as coisas ruins e acreditamos que elas não têm valor, mas tem um valor excepcional. Indiferente daquilo que você esteja sentindo, é um sinal de que você está vivo e de que tem esperança para a sua vida. Meus amados, o tema que nós temos para abordar aqui essa noite é muito glorioso. Eu quero falar sobre ele, e eu te faço uma pergunta. Às vezes você tem esse costume, você colocar o despertador para tocar. Eu não sei você, mas eu preciso fazer isso todas as vezes, porque o cansaço é sempre grande, né? A gente coloca o despertador para tocar, e não é fácil levantar. Quando ele soa ali o seu barulho, geralmente a gente é tentado, a seduzido a acrescentar ali só mais 5 minutinhos, ou mais 10 minutinhos, e às vezes isso te sabota de tal forma que você perde completamente o horário. E interessante quando a gente fala sobre essa questão do despertador, principalmente nos dias frios, e nessa temporada de chuva, se torna mais difícil ainda levantar da cama, né? E parece que o sono é melhor, e é muito mais gostoso dormir quando está na hora de acordar. Parece que ali que era o ápice do seu sono. Você diz, eu não acredito, eu já tenho que acordar, mas não tem negócio, o dever te chama, e você se levanta e vai para as suas atividades. E eu preciso fazer uma pergunta: o que é que nos faz dormir? Porque a temática é desperta-te do sono. O que é que faz a gente dormir? Nós poderíamos rapidamente falar. Primeira coisa óbvia, é uma necessidade fisiológica. O seu corpo ele se esgota, e o gatilho que vai disparar nele é: você precisa repousar. Porque enquanto você dorme, as energias são repostas. Você passa por um processo de restauração de N coisas no seu corpo, que não quero ater a isso. Você dorme porque você também está cansado.
Tanto é que usamos uma expressão quando as crianças brincam muito e diz, foi vencido pelo cansaço, não é isso? Aí capota e dorme. Enfim, várias coisas nos fazem dormir. Mas nós estamos tratando aqui sobre o sono espiritual. É sobre essa matéria que Paulo está dizendo. E o que é que faz uma pessoa dormir espiritualmente? O cansaço espiritual também te leva ao sono. A rotina também te leva ao sono. O desânimo te leva ao sono espiritual. Enfim, há muitas coisas que podem levar um crente a dormir espiritualmente. E o apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem para mexer com esse povo que estava indiferente ao que estava passando à sua volta. A igreja de Éfeso recebe uma carta muito poderosa da parte de Deus para tratar de assuntos sérios pertinentes à fé cristã. E muita gente estava dormindo. E quem está dormindo é óbvio que não pode ajudar a si mesmo. Quem está ao seu lado não pode socorrer ninguém. Geralmente quando a gente está dormindo, duas coisas óbvias acontecem. A gente ronca muito e tem gente que baba, ou faz as duas coisas, não é isso? Você está dormindo, isso pode acontecer. Mas quem está dormindo não pode ajudar ninguém. Quem está dormindo espiritualmente, nem se fala. Você não pode guerrear por alguém, você não pode interceder por alguém, você não pode comprar uma guerra para ajudar alguém, você está dormindo espiritualmente. E a igreja de Éfeso tinha componentes dela que estava dormindo. Pessoas naquela congregação que tinham caído num sono espiritual, aceitando o estilo de vida da sociedade. E a sociedade de Éfeso, nos dias em que Paulo escreve essa carta, era uma sociedade depravada. As pessoas estavam prostituídas, impuras, totalmente avarentas. O linguajar torpe, ele vai tratar de tudo isso no capítulo 5. E para piorar o quadro, falsos mestres haviam sido inseridos dentro da igreja. E esses falsos mestres diziam nas suas oratórias, não, isso é normal, não há problema nenhum a gente não se posicionar, ficar indiferente quanto ao que está acontecendo. Nós podemos compactuar com o que acontece lá fora, e domingo à noite a gente canta aqui no culto e não tem problema nenhum. Nós podemos fazer vista grossa. A gente está vivendo isso, está se repetindo, que tem gente que está compactuando com aquilo que Deus reprova. E não adianta nada nós termos a aprovação dos homens, mas ter a reprovação de Deus. Não adianta nada os homens dizerem, não, mas está certo, enquanto o céu está dizendo que está reprovado. E a proposta de Deus para a igreja de Éfeso continua sendo a mesma proposta para nós. E esta campanha, eu disse ao Lucas, mas que tema extraordinário esse para uma quinta-feira profética. Eu creio que o Espírito de Deus é que está tocando essa trombeta para a noiva do Cordeiro. É Ele que está nos despertando para essa última hora. E você que escolheu vir à casa do Senhor, foi convencido pelo Espírito, Deus vai usar você para acordar alguém lá fora. Deus vai despertar a sua vida de tal forma que você vai se posicionar. Eu não sei você, mas depois de um louvor como esse, que coisa linda, eu já chorei, Deus já falou comigo. E a gente mente muito quando canta, porque a melodia é maravilhosa, os músicos aqui são excepcionais. O nosso irmão que adorou, que voz ungida. E eu abro um parênteses para dizer, guarda, protege aquilo que Deus te deu, meu filho. Você não tem noção daquilo que Deus vai fazer na sua vida de forma rápida. Você não tem noção de como Deus vai agir através da sua vida, mas você precisa preservar o que Deus te entregou. Porque eu tenho 29 anos que eu prego o evangelho, eu escuto gente cantar todo dia, e tem gente que tem a voz linda, afinadíssima, mas não tem nada, não tem graça nenhuma, mas a graça de Deus está na sua vida, então agradece a Ele. Não é por você não, é por causa dele, Ele escolheu te dar isso, então zela daquilo que Deus te deu. Então a gente tem que ter esse posicionamento. E aí ele vem com a temática dessa. Eu entendo que Deus está propondo algo à igreja. Qual que é a proposta de Deus? O apóstolo Paulo escreve com dois propósitos tremendos: corrigir o povo de Deus. E nós não gostamos de ser corrigido. Até hoje eu não encontrei ninguém que gosta de ser corrigido. Nós detestamos isso. E ele não só corrige, ele confronta a igreja. E nós não gostamos de confronto.
Nós estamos tão mal habituados a ter o ego massageado, que quando Deus vai nos confrontar, a gente diz, opa, pera lá, não é bem assim não. Essa palavra está meio ácida, está meio dura. Mas eu aprendo uma coisa na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus só corrige aquele quem Ele... não é quem Ele gosta não? Então é só quem Ele ama. Se você está sendo corrigido, dá glória a Deus, é porque Ele te ama. E se você desfruta do amor de Deus, isso é coisa gloriosa. Então Paulo escreve à igreja para corrigi-los e para confrontá-los. E a exposição bíblica de todo o texto, Paulo vai trazer algumas pautas. A primeira coisa que ele vai dizer para quem quer acordar e despertar do sono, sabe o que é, amados? Ninguém vos engane com palavras vãs. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Nós nunca vivemos um tempo onde é tão fácil você agradar a plateia. Não a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, ela tem o hábito dos bereanos. Ela confere a palavra, ela absorve a palavra, ela não recebe frasinhas de efeito, sabe? Ela não é motivada por alguém que tem oratória, tem linguagem específica para mexer com a sua emoção. Não, ele é alguém que ouve e diz, Deus está falando comigo, e eu preciso ouvir a voz de Deus, porque o maior interessado em abençoar você é o próprio Deus. Você entrou aqui essa noite, vai sair daqui de posse de vitória. Tu entrou daqui hoje, vai sair daqui desperto. Tem coisas acontecendo à sua volta, que somente acordado você vai ver, somente com os olhos arregalados você vai descobrir. E Deus te chamou para prosperar, para crescer, para vencer, mas é debaixo da unção e da graça dEle. E acordado, você vai ter uma visão ampla, uma visão plena. Mas se você estiver dormindo, tudo vai passar despercebido à sua volta. Aí o apóstolo chega dizendo, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, palavras que não edificam, palavras que não alimentam, palavras que só têm efeito para aquele momento que você sentou para ouvir. Mas a palavra de Deus não, ela provoca a gente. Você sai do culto, e o culto não sai de você. Você vai para casa e aquela palavra fica na sua cabeça. Você diz, aquele pregador foi chato, o pregador irritante, é porque a palavra está ali fazendo efeito, está lá mexendo, está lá tocando. E eu estou pregando para a noiva do Cordeiro, que vai sair daqui mais acordada do que nunca, porque Deus vai te usar nesse ano como você nunca viu. Deus vai te levantar com autoridade dentro da sua casa, para você profetizar no seu lar, na sua empresa. E só acordado você é capaz de enxergar o que está se passando. Então Deus está dizendo, não engula, não permita que o seu coração seja alimentado com palavras vãs. Não permita isso tomar, parte no seu coração. Pelo contrário, Paulo começa a intensificar a proposta de Deus e diz, olha, antes de vocês ouvir essas palavras vãs, ser enganado por elas. Versículo 1, ele diz o quê? Sede imitadores de Deus. Mas de que forma nós devemos ser imitador de Deus, Paulo? A igreja poderia ter perguntado. E ele diz, como filhos amados. E uma das coisas que a igreja precisa resgatar é a questão da sua paternidade. Você precisa ter definido que realmente você é filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Você precisa ostentar isso com gozo, com alegria na sua alma e dizer, eu sou filho de Deus. O meu Pai é o Todo-Poderoso, o Criador de todo o céu e de toda a terra. E quando Paulo está falando isso, ele está falando da coisa mais simples do mundo. Um filho que imita o pai, ele não pode negar a genética paterna, ele não pode negar o modelo de aprendizagem. Ele está dizendo, aquilo que você aprendeu de Deus, você precisa reverberar, você precisa transmitir para alguém. E quando alguém olhar para o Lucas, vai dizer, ele é filho do Josué. Tem tudo a ver com Josué, porque ele está imitando o pai. O filho geralmente tem que imitar o pai. E Paulo está dizendo, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Porque uma coisa que você precisa ter em mente, você é amado de Deus. E Ele te escolheu amar por causa de Jesus Cristo, e foi uma decisão dEle. Ele escolheu salvar você, não é porque você e eu temos algo atraente. Não há nada atraente em nós. Nós não quebramos tudo, nós não somos a última bolacha do pacote, até porque ela está toda quebrada. Não, nós não temos nada de especial. Mas é a graça de Deus, que Ele olha para mim, para você e diz, não tem nada que me atrai em você, mas eu decidi te amar. Você é meu filho amado, e eu tenho um negócio com você. Então sede meu imitador, como filho amado.
Deus está provocando a igreja para se posicionar, porque um filho, ele vai seguir o exemplo do pai, e o Pai Celestial não dorme, não se cansa, não há quem esquadrinhe o seu entendimento. A Bíblia diz que nem sequer ele tosqueneja. Tosquenejar é piscar. 24 horas acordado, totalmente acessível. Você pode falar com ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você não precisa entrar na fila de espera ou agendar com seus assessores para tentar falar com ele. Deus está disponível para você 24 horas, trabalhando, estudando na igreja, em qualquer lugar. O Pai Celestial está sempre pronto para o clamor do filho. Diz: filho, diga o que tu queres. Oh glória! Eu estou sentindo a presença do Pai chegando na casa. Eu estou sentindo a presença do Pai que cura aqui esta noite. Hoje é quinta-feira, não sei o que você já passou até o presente dia, mas eu vim te dizer que só estás aqui porque o Pai tem te guardado, o Pai tem te amado, o Pai tem te protegido. E se você sente alegria de ser filho desse Deus, enche o seu pulmão de ar e comece a adorá-lo. O que nós devemos fazer então, pastor? Paulo continua a exposição poderosa dizendo: você que quer despertar do sono, você precisa andar em amor. Andai em amor. A primeira coisa que o verbo está na forma imperativa. Paulo não está sugerindo, não está trazendo uma opção para a igreja, dizendo: eu pensei que vocês devem andar em amor, eu imaginei que vocês devem andar em amor. Não, ele está dizendo: andai em amor. E o fator de comparação é Cristo. Andai em amor como Cristo. É esse o nosso dever como filho de Deus. Não é opcional, não é sugestão, é um mandamento para quem quer estar acordado. Quem anda em amor não se torna juiz do seu irmão. Quem anda em amor não tem o dedo apontado para criticar o outro. Quem anda em amor não se vangloria, não se acha superior ao seu irmão. Quem anda amor entende que aqui dentro desta casa não tem ninguém mais crente, mais santo, mais especial. Nós somos todos iguais diante dele. Somos todos carentes da mesma misericórdia. Somos todos necessitados da mesma graça. Da mesma forma que ele me ama, que estou falando, ele te ama também, que você está ouvindo. Ele é o nosso Deus e está dizendo: anda em amor. Quem anda em amor não fica só na fala, ele tem atitudes de amor para demonstrar. Falar que a gente ama, isso é fácil. O marido e a esposa trocam essas falas constantemente: eu te amo, você me ama. E um responde, o filho diz ao pai, pai ao filho. Isso pode ser feito. Os amigos que são genuínos, eles dizem isso uns aos outros. Mas o verdadeiro amor é aquele que você se doa por inteiro. Você age de forma coerente com aquilo que você diz. Porque dizer que ama é fácil. A dificuldade é amar na prática. É você ter atitudes de verdadeiro, sabe, de pessoas que amam de verdade. Porque é incoerente alguém dizer que ama, mas quer maltratar. Você deve ver algo absurdo quando acontece os assassinatos. Alguém diz: eu matei por amor. É a coisa mais ridícula que alguém pode dizer. Como é que alguém mata por amor? Não, não é. Ele matou por possessão, por ódio, por vingança, qualquer outra coisa. Não, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Oh queridos, quando Deus está dizendo andar em amor, é lembrar que Paulo, ao escrever aos Romanos, diz: vós que sois fortes, deveis suportar as fraquezas dos fracos. Você olha para o seu irmão que está com dificuldade e diz: cola aqui, vamos junto, tu não vai ficar para trás, eu vou orar por você. Eu senti sua falta no culto. É tão glorioso quando alguém liga para a gente e diz: senti sua falta naquela reunião, você não estava no culto. Não é pegando o pé, não, é gente que ama, faz isso, sente falta. Aí Paulo diz: andai em amor como Cristo. Cristo foi ao Calvário por amor, crucificado em amor. Ele foi capaz de fazer uma oração que assusta todo mundo. Ele diz: Pai, se possível. Possível não, ele diz: Pai, o que ele diz? Perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. Ele não cogitou possibilidade, não. Ele diz: perdoa eles, porque ele amou até os seus algozes. Cristo é a prova viva do amor. Aí Paulo diz: andai em amor, mas também vocês precisam, versículo 8, andai como filhos da luz. E ele apresenta algo que outrora pesava sobre a igreja. Ele diz: outrora vocês eram trevas. Quantos de nós aqui já não foi treva?
Nem todos nasceu num berço esplêndido do Evangelho, não é? Quantos que tem uma ficha, aquela ficha terrível, que se puxar a capivara vem aquela coisa terrível, só para o diabo acusar, porque diante de Deus, uma vez que você se arrependeu, sabe o que aconteceu? Tudo foi lançado no mar do esquecimento, e dos teus pecados não me lembro mais, e está perdoado, tudo foi perdoado. Quantos de nós tem um passado terrível, mas ele só serve para nos dizer: você foi amado, você é amado, você foi perdoado, você foi agraciado. Então você era treva, agora você precisa de forma coerente andar como filhos da luz, porque agora sois luz no Senhor, você é luz no Senhor, então ande como um filho da luz. Coisa gostosa é quando alguém vê essa luz de Cristo em nós. Coisa gostosa é quando você chega num ambiente que está em trevas e as pessoas sentem a mudança radical. Um dia eu estava passando uma prova muito grande, e crente que não passa a prova tem algum problema, porque a Bíblia diz que ele prova aquele que ele ama. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, mas provar, Deus nos prova. E eu entrei num ônibus lotado, e eu estava tão triste, tão angustiado. E o Espírito Santo, eu imagino que a minha mente fértil de pregador, acho que ele pensou: vou dar uma alegria para o coração desse meu servo aqui, para ele sentir bem, para ele melhorar o astral. Eu entrei naquele ônibus derrotado assim, fui lá para o final, isso tem uns bons anos. Aí peguei assim, estou lá em pé segurando, com a minha alma dilacerada. Alguém corajoso olhou para mim e disse: ei, você é crente, né? E você é pastor. Eu digo: por que você está falando isso? Não, quando tu chegou aqui eu senti um negócio tão gostoso. Só podia ser crente e ser um pastor cheio de Deus. As lágrimas desceram. Eu disse: que coisa linda, Espírito Santo. Eu fui renovado ali dentro de mim, porque a luz de Cristo, você não precisa fazer propaganda, tu não precisa se exibir. Quem está de fora vai ver a luz de Cristo em você. É por isso que Paulo está dizendo: ande como um filho da luz. Ei, mas eu estou sentindo uma graça chegando aqui. O céu acabou de abrir sobre mim. Quando eu sinto isso, eu sei que vai ter cura, vai ter milagre, vai ter renovo. Tudo aquilo que foi lançado já está sendo quebrado esta noite. Tu não vai sair daqui triste, tu não vai sair daqui fracassado, tu vai sair daqui de cabeça erguida, porque você é filho da luz, você é o filho amado de Deus. O Senhor te trouxe aqui para falar com você. A tua semana não vai terminar como começou, vai terminar abençoada, repleta da presença e da graça de Deus. Nós já ouvimos um louvor dizendo: só a tua presença me basta. Porque quando a presença de Deus não basta, a gente fica caçando coisas, a gente fica procurando coisas. Mas quando a presença de Deus basta, tu está na prova e está dizendo: glória, eu vou vencer. Tu não precisa negar a realidade. Está tudo doendo, mas eu vou sair dessa. Está difícil, mas Jesus vai facilitar. Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser, porque aquele que comanda o céu e terra já deu ordem a meu favor. Tem milagre chegando para você. Se tu recebe, vai dando glória. Tem milagre chegando para você. Andai como filhos da luz, porque sois luz no Senhor. E aqui vem uma provocação de Deus, que os crentes espirituais compreendem bem, mas aqueles que já estão dormindo, sono espiritual, não conseguem entender. No versículo 7, Paulo chega a dizer: não sejais seus companheiros. Esse ser companheiro não é ser grosseiro, não é viver isolado, não é viver numa bolha de santidade, não é assim interagir com as pessoas. O que Paulo está dizendo é: você não pode compactuar, você não pode sentar nessas mesas que afasta a presença de Deus. Não está dizendo para mim e para você que eu não devo participar de lugares e ir em lugares. Não é isso. Quem é luz, ele entra em qualquer lugar e continua sendo luz. Ser luz dentro da igreja é fácil. Deus quer que a gente seja luz na praia, no clube, no aniversário do parente que não serve a Deus. Não há problema nenhum. A gente tem que ser luz nesses ambientes. Equilibrado, educado. Um crente cheio do Espírito Santo não precisa atacar ninguém, ser grosseiro com ninguém. O ser companheiro não participe disso. Você não tem que provar nada para ninguém, porque às vezes a gente senta com amigos e diz: relembrando os velhos tempos, rapaz, vamos aí, bebe um aí com a gente. Diz: querido,
Já estou bebendo uma, minha coca geladinha. Lá no bairro que eu pastoreio, é um bairro muito carente. E uma irmã lá que congrega comigo, o esposo não é crente, ele é dono de um bar. E Deus me deu uma estratégia para evangelizar ele. Eu digo sempre para o Raimundinho. Raimundinho porque ele é desse tamanhozinho mesmo. Eu digo, Raimundinho, eu sou o único pastor desse bairro que vem no seu boteco tomar uma. É ou não é? Ele diz, é. Cai na risada. Eu venho tomar uma no seu boteco. É verdade? É, pastor. Eu chego lá e tomo aquela coquinha pitulinha de 237 ml, aquela melhor coca que tem de vidro. Eu tomei uma. E nisso eu estou evangelizando ele, falando de Jesus para ele. Já levamos para o encontro de casal, já levamos para algum evento fora do templo, porque a gente precisa estar com essas pessoas. Agora, o ser companheiro é participar daquelas coisas. O que Paulo está dizendo é, não participe disso. Você não precisa participar disso. Você não tem que ser indelicado com ninguém, grosseiro com ninguém, nem querer ser aquela pessoa da moral elevada que quer mudar as pessoas. A gente não muda nem nós mesmos. A gente quer mudar os outros. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E às vezes a gente prega mais calado do que falando. A gente prega mais com as nossas atitudes do que com a nossa fala. Aí Paulo está dizendo, não sejais companheiros deles. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. A expressão condenai-as, Paulo não está dizendo assim, não é para você agir como juiz, não é isso. Ele está dizendo, você tem que agir como um atalaia de Deus. Porque Deus não nos chamou para ser juiz, Deus chamou a gente para ser atalaia de Deus. E como é que eu condeno uma prática? É não compactuando, é falando a verdade em amor. Não tem coisa melhor do que você falar a verdade em amor para as pessoas. Todo mundo para te ouvir. Mas se você querer colocar à força a sua teologia, a sua ideia, o meu eu acho, eu penso, e com Jesus não tem eu acho, eu penso não. O que vale é o que já está escrito na sua palavra. A minha opinião e a sua não serve para nada, irmão. Agora a palavra de Deus resolve tudo e dá jeito em tudo. Apresente a palavra de forma amorosa e deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo agir. Já viu aquelas coisas que alguém chega na segunda-feira contando as peripécias amorosas do final de semana? Rapaz, esse final de semana eu arrebentei. Tomamos não sei quantos engradados. Eu fiquei com não sei quantas mulheres. Aí o crente que não vai condenar as obras diz, ele cai naquela pilha e diz assim, eu já fui bom nisso. Que vergonha. Eu já fui bom nisso, não. Você vai dizer, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu já passei exatamente o que você está passando. Tem um vazio tremendo dentro do seu coração. Você realizou tudo isso, mas você está incompleto. Você não está pleno, você não está realizado. Mas eu quero te fazer um convite para o próximo final de semana. Vamos me acompanhar num momento de agradecer a Deus pela semana de trabalho. Aí ele entra aqui, tem um louvor desse tão extraordinário, vem uma palavra tão gostosa. Você não precisa pegar no pé dele, deixa só o Espírito Santo trabalhar e você vai ver o que vai acontecer. O Deus de paz vai agir, vai despertar ele do sono espiritual que ele está vivendo. Essa noite Deus nos trouxe aqui para nos dizer, não seja neutro, não fique em silêncio. Você deve se posicionar com amor e chamar essas pessoas a despertar desse sono, esse sono profundo que tem as afastado de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus. Por que não dizer quantos de nossos irmãos, começando pelo altar, de pastores que estão dormindo, vem para o culto, mas o culto nunca está nele. Todo mundo sente a presença e diz, você viu que culto glorioso? Não, tudo igual. Tem 20 anos que eu vivo, está tudo igual. É como a arca na casa dos homens que ficou lá, me fugiu até o nome do personagem bíblico. Ficou lá 20 anos, não sentia nada. Não é isso? Mas nós precisamos entrar aqui e viver isso todo dia. Ele está aqui, eu estou sentindo a presença dele. Porque só quem está acordado é que sente. Só quem está acordado é que está sentindo a presença de Jesus. A igreja não precisa estar cheia de pessoas para a gente sentir, não. Eu descobri uma coisa na pandemia. Jesus não mata culto. E o culto que Jesus está, meu irmão, tem cura, tem milagre, tem vitória, tem maravilha, tem libertação. Porque se tiver 2 ou 3 reunidos, ele está presente, ele está aqui no nosso meio. Fale com alguém ao seu lado, você pode sentir a presença dele. Oh glória, oh glória. Sabe o que Deus está falando conosco? Chegou o tal tema, desperta-te do sono. Este é o tempo. Desperta-te do sono, este é o tempo. Você que dormiu e nem percebeu que está dormindo,
Porque geralmente quando a gente dorme espiritualmente, a gente não percebe isso. Isso aconteceu com Sansão. Sansão dormiu espiritualmente de tal forma que o seu envolvimento com as coisas que Deus reprovava foi tão grande, que a Bíblia registra assim no livro dos Juízes: e o Espírito do Senhor havia se retirado dele, e ele não sabia. Quem está dormindo espiritualmente não sabe disso, ele pensa que ele está acordado, porque ele caiu no modo robótico, programado de entrar na igreja, entrar no templo, vir para o culto. Mas não é suficiente só estar no culto. Melhor que estar no culto é o culto estar em nós. É a gente estar aqui com prazer, é estar aqui com alegria, é você sentir a presença do Deus do culto. Na verdade, Deus nem precisa do nosso culto, sabia disso? É nós que precisamos do culto. O culto foi criado para nos fazer lembrar de coisas óbvias. Deus é autossuficiente, Ele não está precisando de nada. Deus não está precisando do meu louvor, da minha palavra, da minha presença aqui, não. É eu que preciso vir aqui reconhecer que eu sou carente da sua misericórdia. Quando você entra num culto como esse, é Deus te dando a oportunidade de você lembrar quem você é e quem Ele é. Quando você pisa aqui, é você dizendo: não, eu nem merecia, mas Ele me trouxe para a casa dele. Eu nem merecia tocar, mas eu estou tocando para Ele. Eu nem merecia cantar, mas eu estou cantando para Ele. Eu nem merecia pregar, eu estou pregando para Ele. É Deus te lembrando que você é filho amado, e que você é filho da luz, e que você não pode dormir, mas que você precisa despertar do sono. E é interessante que Paulo faz uma figura de linguagem tão profunda, dizendo: desperta tu que dorme entre os mortos. Porque os crentes ainda não tinham morrido espiritualmente, mas os crentes estavam dormindo no meio dos mortos espirituais. E Paulo está dizendo: como é que vocês não estão enxergando isso? Esse povo que está à sua volta está morto para Deus. Porque quem está morto para Deus prostitui. Quem está morto para Deus se droga. Quem está morto para Deus, ele é avarento. Quem está morto para Deus, ele tem a mente dividida. Quem está morto para a verdade de Deus, nada disso lhe afeta e ele acha que está normal. E quem está dormindo não percebe essas coisas. Mas quando você acorda, você diz: opa, Deus me chamou para ser luz. Eu posso ajudar alguém que já morreu espiritualmente. Porque para mortos espirituais, Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita até mortos. Ele dá vida onde não tem mais vida. Ele é o Senhor dos senhores. Ele muda toda e qualquer situação. Aí Paulo está dizendo: desperta. Deus está te chamando. Esta é a hora de acordar. Esse é o momento de estar desperto. Se você faz uma linguagem real do que está acontecendo à nossa volta, se você acompanha um pouco daquilo que acontece no mundo, os prognósticos tanto dos cientistas políticos, dos economistas, de toda a classe que lida com essas matérias, tem um prognósticos mais terríveis. A guerra que está acontecendo agora pode resultar em tantas coisas desagradáveis, tantos problemas que podem atingir todo o globo, porque nós somos todos interligados. Isso não tem como mais ser modificado. Mas o importante é você fazer uma leitura e entender que Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono, e Ele está acordando a sua noiva, porque o desfecho profético está acontecendo. O funil de Deus está chegando numa parte crítica, e a igreja precisa estar desperta, acordada, porque os sinais se cumprem com velocidade, e nós devemos estar acordados com o que está acontecendo. Nós não podemos estar indiferente a tudo isso. Nós precisamos estar acordados, e Paulo começa a dizer isso sobre uma realidade. Olha, o tema diz que esse é o tempo, e Paulo trata dessa matéria no tempo, dizendo que nós devemos remir o tempo. Remir do grego é resgatar, tomar de volta. Não é voltar ao passado, não é isso. O que Paulo está dizendo desse resgate é você assumir a realidade do tempo presente. É você encarar esse tempo como algo que está acontecendo de forma real. É você olhar para esse tempo e não se tornar indiferente. Remir o tempo aqui é isso. Toma o controle do tempo. O tempo que nos resta deve ser dedicado a estar acordado e adorar o nome de Jesus.
O tempo que te resta é você glorificar a Deus dentro da sua casa e fazer o nome dele conhecido para os seus. O tempo que te resta é para você adorar, não é para você ser distraído e perder as bênçãos de Deus para a sua vida. Deus está falando conosco, retomar o tempo, porque os dias são maus. Então recobre a consciência, retome a vigilância, saia da inércia. Não seja insensível às verdades absolutas de Deus. Não seja dominado pelo sono. Deus quer te acordar. Quem está acordado está com desejo de servir, com desejo de adorar, com desejo de estar na casa de Deus. Você não parou para prestar atenção à guerra que você está enfrentando para você vir ao templo adorar a Jesus? Você não parou para prestar atenção como está difícil cada dia que passa? Nós estamos tendo dificuldade de estar na casa do Senhor. Nós chegamos num ponto tão crítico, a gente precisa ficar quase que implorando os irmãos para a igreja. Eu sou pastor da igreja, eu posso falar com propriedade. Você prepara os flyers, você faz os convites, os grupos seguiram a mesma metodologia. Ó irmão, passando aqui só para lembrar você, terça-feira é o dia do ensaio, é o dia disso, é o dia daquilo outro. Todo líder que está me ouvindo sabe disso. A gente está quase que implorando o povo para vir à casa de Deus. Nós estamos quase que implorando as pessoas para dar glória a Deus, para dizer aleluia. Interessante que a gente tem uma facilidade de quando assiste o jogo do nosso time, a gente grita, a gente vibra, o dinamismo é tremendo. Mas na casa de Deus, o ministro de louvor diz: meu filho, adora aí, meu filho, vamos lá, fica de pé, vai para a esquerda, vai para a direita. A gente está quase fazendo malabarismo, shows pirotécnicos, tem que trazer celebridades para ver se o povo aparece, porque isso já é uma realidade, uma expressão real de como estão mal os dias. Mas você que veio aqui, o Espírito Santo está dizendo: o que? Estou te acordando hoje. Eu quero abrir os teus olhos. Amém. Sorraito. Yes. Eu quero abrir os teus olhos para você enxergar o que se passa, para você não ser engodado, para você não ser enrolado, para você não ser manipulado, para você não ser dominado, para você usar a mente de Cristo que você recebeu. Cutuca o seu irmão, diga: você tem a mente de Cristo. Abra seus olhos, enxergue o que está à sua volta. Aleluia! Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar ousadia espiritual para você repreender o demônio na tua casa, você se levantar lá como marido, como esposa, como um filho e dizer: nós estamos acordados aqui, não, Satanás, a minha casa é do Senhor, o meu lar é do Senhor. Deus quer a sua igreja acordada, desperta para adorar a Ele, para combater as ações do inferno nesses últimos dias. Oh, aleluia! Aleluia. No versículo 17, Paulo começa a dizer, de forma conclusiva, dentro da questão de acordar: por isso, já que vocês entendem tudo isso, Paulo está dizendo: por isso, não sejais insensatos. Não seja insensato quanto a esta verdade, essa necessidade da igreja, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Deus quer que você entenda a vontade dEle. Nós queremos entender a vontade das pessoas para agradá-las. Nós lutamos e nos esforçamos para saber como falar com as pessoas. Tem gente pisando em ovos para tentar agradar alguém e ser atendido, mas não preocupa-se em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. E Paulo está dizendo: você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, ela vem em 3 pilares poderosos que você nunca deve esquecer. A vontade que Deus tem para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas a gente está fazendo média com os outros, a gente está procurando entender a vontade dos outros, e não dá para agradar as pessoas fazendo a vontade delas, porque é um poço sem fundo. Todo tanto que você faz não é suficiente. Todo jeito que você faz não é suficiente. Todo tanto que você se doa, a pessoa ainda quer mais. Você oferece a mão, ele quer o pé. Nunca você vai conseguir agradar alguém por completo. Mas Deus está te chamando. Aprenda qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você se lance nos pés dele e diga: Senhor, eu estou me rendendo diante de ti, pois reconheço que tu és o Senhor da minha vida. Tu me chamou para estar desperto, acordado. Tu não me chamou para ser lesado, um sonolento, alguém que não vê as coisas acontecendo à minha volta. Deus quer você acordado,
cuidado, meu filho, para você não ser enganado, para ninguém trapacear contigo. Deus quer abrir os teus olhos essa noite, para você ter visão de águia, para você entender as astutas ciladas do diabo, porque se você estiver acordado, ninguém vai te passar a perna, ninguém vai te ludibriar, ninguém vai se aproximar de ti para tirar alguma coisa, ou com segundas intenções, para roubar o teu lar, o teu emprego, o teu casamento, seja lá o que for. Deus vai abrir os teus olhos esta noite e te dizer: eu estou te mantendo acordado. Acordado você enxerga meu trabalhar, acordado você vê meu agir. E a gente precisa ver o agir de Deus nas pequenas coisas, e tem hora que a gente parece que não está vendo Deus agir. A sensação é que Ele parou tudo, que o céu ficou de bronze. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não para de trabalhar. Deus está trabalhando 24 horas para trazer vitória para a sua vida, para trazer vitória para aquele que nele espera. Deus não parou de trabalhar. Oh, aleluia. Pastor, está tudo parado. Não, não está parado. Você só está vendo errado. Você dormiu. Enquanto você está aí esperando nele, Deus está criando a situação e as peças vão se juntar. O milagre vai acontecer. Se você estiver acordado, você vai estar entendendo a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, eu repito, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja vitorioso. A vontade de Deus para a sua vida é que você mantenha os olhos abertos e sinta a presença de Deus. Você possa perceber: Ele entrou na casa, eu estou sentindo Ele. A gente entra num culto como esse e você precisa entender que Ele já se manifestou aqui. Deus já agiu aqui essa noite. A gente precisa ver Ele aqui nesse lugar. Nós temos uma dificuldade teológica de crer que Jesus está na casa. Nós cremos que Jesus está sentado à direita do trono do Pai. A nossa visão teológica, a gente vê isso com facilidade, mas temos dificuldade de crer que Ele está aqui de fato e de direito no nosso meio, através do seu Espírito. Você precisa ver Jesus nos hinos que são louvados, na palavra que é lida, na palavra que é pregada. Ele está na casa, e se você estiver acordado, você já está sentindo a presença dEle. Há uma ação poderosa de Deus em seu favor. Seu lar está sendo visitado esta noite. Teus filhos estão sendo tocados por Deus, e onde eles estiverem, seja na faculdade, no trabalho. Você não pode mudar nada, mas Deus pode mudar todas as coisas. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus te quer bem acordado. Deus te quer despertado deste sono. Deus não quer você dormindo sono espiritual. Deus quer você acordado para você ver o agir de Deus. No final do ano, Deus me deu uma oportunidade, pastor Lucas, de pregar lá no Mato Grosso. Deus me levou lá no interior dos interior, na divisa do estado de Mato Grosso com o estado de Rondônia, e num lugar difícil. Para mim chegar lá, eu peguei um avião Brasília, Cuiabá. Depois entrei num teco-teco, fiquei mais 3 horas naquele aviãozinho. E depois o irmão foi me buscar numa cidade, mais não sei quantas horas de carro. E nós fomos chegar naquele lugar. E eu disse: nossa, que cansativo. Cansativo foi os irmãos que viajaram 250 quilômetros de estrada de chão. E lá quando chove atola tudo, meu irmão. Aquilo vai até pro eixo do ônibus. Mas apareceu, eu falei: de onde é que vai vir tanta gente aqui? Apareceu gente do meio do mato, vem gente de tudo quanto é lugar. O povo chegou para adorar. E eu vi uma coisa que muito tempo eu não via. Durante 3 dias, eles arrancaram meu couro, irmão. 3 dias, 5 ministração. Mas o céu abriu, e eu vi um negócio que há muito tempo eu não via. Porque eu fui criado no interiorzinho, e eu venho do evangelho da época da Assembleia de Deus, que os crentes carregavam lenço, era para chorar. Quem participou dessa época sabe o que eu estou dizendo. Quem tiver mais de 30 anos de crente vai lembrar disso. Quando alguém cantava Rude Cruz, quando alguém cantava qualquer hino da harpa, o povo chorava, porque havia uma fome de Deus, e não tinha facilidade. Hoje nós temos igrejas confortáveis, o som maravilhoso, uma poltrona macia, ar-condicionado. A gente entra aqui, você escuta, você é até seletivo. Hoje é o fulano que prega, não gosto dele, não vou. O fulano tal dia, eu vou nesse dia. A gente é seletivo com quem a gente vai ouvir, quem a gente vai ouvir. A gente pega a prancheta e fica dando nota para o culto. O louvor hoje foi só 4,5. O fulano de tal não tocou muito bem não, o outro desafinou ali. O pregador, Deus o livre, só grita, ou voz fina ou voz grossa. O povo está dando nota para o que está acontecendo. Mas há mais de 30 anos atrás, o povo chorava com gente desafinada, porque tinha graça de Deus. O povo dava glória de qualquer jeito, porque estava ali para adorar. E aí, era um choro, era o povo quebrantado. Aí quando eu fui lá no final do ano, eu vi uma coisa que é rara de se ver: pastores no altar, chorando igual criança.
derretendo na presença de Deus. Sabe por quê? Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Jesus começou a curar, Jesus começou a salvar. Eu até lembrei o tanto que é bom ser crente. Eu disse, nossa, é bom demais ser crente, gente. Que coisa boa é a gente ser crente, quebrantado, cheio de Deus. E foi um mistério extraordinário. Mas o melhor foi que um irmão chegou em mim e disse, pastor, você precisa contar isso onde você passar, porque o povo de Deus parece que dormiu quanto às verdades que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, que Jesus ainda faz milagre. Pastor, o senhor está me vendo aqui, bom. Mas eu passei os 2 últimos anos da minha vida leproso. Eu estava com uma hanseníase terrível, um evangelista da igreja. Eu estava tão doente que eu não conseguia sair da cama. A minha esposa tinha que trabalhar para me sustentar e nossos 3 filhos pequenos. Mas uma coisa que Deus me deu força para fazer era não perder um culto. Quando Ele falou assim, o Espírito Santo disse, escuta isso aí, guarda isso aí no seu coração. Aí comecei a lembrar, os crentes lá da minha igreja, aqui não tem esse problema de jeito nenhum, só lá na minha igreja. Qualquer dorzinha de cabeça, eu quero dizer, eu não vou hoje não, minha cabeça está doendo. Só que quando chega no outro dia, a cabeça pode estar rachando. Ele vai trabalhar do mesmo jeito para bater o cartão de ponto, porque senão vai levar uma falta. É ou não é? Mas Deus, a gente diz, não, Deus vai me entender. Eu não vou hoje não. Aí o irmão ia para o culto todo dia leproso. Ele não conseguia subir os degraus do altar mais ou menos dessa altura. Os obreiros tinham que pegar ele e subir com ele. E ele sentava e ficava lá prostrado o culto, mas não perdia um culto. Diz, pastor, eu passei 2 anos aqui, vindo para a igreja, não perdi um culto. E um dia eu estava aqui agora, recentemente, pastor, isso foi ano passado, teve uma festa na igreja. Deus trouxe um pregador aqui, e o fogo caiu, e esse homem está pregando, de repente ele virou o dedo para trás, apontou o dedo para a minha cara e chamou a igreja e disse, irmãos, está vendo esse irmão aqui? Jesus falou comigo que ele está muito doente, vai curar ele aqui agora, vocês crêem? A igreja explodiu, ele levantaram a mão, orou por ele, Jesus curou ele na hora, limpo ele ficou da lepra, diz, pastor, estou curado, trabalhando igual um touro de novo, porque quem está acordado, irmão, ainda crê que Jesus cura, que Jesus faz milagre. Ninguém aqui está vendo Jesus, mas nós podemos sentir a presença dele aqui dentro, né? Ninguém aqui está vendo o anjo, mas nós sabemos que o anjo do Senhor está aqui, porque a Bíblia diz isso, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Quantos aqui temem a Deus? Tem anjo acampado aqui então, isso é Bíblia, é palavra do céu. Eu quero chamar você já para ficar de pé, porque eu tenho um tempo aqui, eu quero convidar você que precisa de uma oração. Se você desejar vir diante do altar do Senhor, apresentar a sua petição, a sua causa. Cadê o nosso levita aqui? Por favor, meu filho, vem cá. Deixa Deus usar seus lábios aqui. Quem quiser receber uma oração diante do altar do Senhor, você pode vir. Eu quero orar por você junto com a igreja. Pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus me acorde para algumas coisas. Pastor, eu preciso que o Senhor entre na minha situação. Se você querer vir à frente, fica à vontade. Se não, pode ficar no seu lugar, não tem problema. Mas é um negócio que você sinaliza para o céu, eu quero ir na frente. Meu coração queima, eu quero ir diante do altar do Senhor. Você pode sair e vir, nós vamos orar com prazer pela sua vida. Nós estamos numa quinta profética, é o lugar de profetizar. É o lugar de profetizar no nome de Jesus. E nós vamos profetizar na sua vida esta noite. Nós vamos profetizar o poder da palavra. Não é aquilo que eu quero, eu não vou dar ordem na agenda de Deus. Eu não vou determinar nada para Deus fazer. Nós vamos clamar e pedir no nome do seu Filho Jesus, que dá resultado. É saio, kibara, semahai. Porechute, calaçorobocondoramaço. Tabaramanto, que assorga na lamaçai. Hoje o Espírito de Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Essa igreja está desperta, porque ainda dá lugar ao Espírito Santo para falar. Tem lugar que você já é recomendado, dependendo do lugar que você vai, diz, pastor, cuidado com as palavras que você vai usar. Pode machucar os ouvintes, mas aqui nesta casa tem liberdade para o Espírito falar. Aqui nessa casa tem liberdade para o Espírito de Deus falar, e Ele está falando aqui esta noite. E eu quero liberar para você, você é meu irmão em Cristo, nós somos filhos do mesmo Pai, e eu concordo com a sua vitória. Eu concordo com a sua vitória, eu concordo com o seu milagre. Eu não sei o que tu precisa, mas Deus sabe o que tu precisa. Você que não veio, eu gostaria que você estendesse a sua mão para frente. Nós vamos ministrar sobre os nossos irmãos. Há uma unção de milagre aqui neste lugar. Há uma unção de cura divina neste lugar. Remassura calassúria. Essa alergia vai deixar seu corpo. Essa infecção recorrente vai deixar seu corpo. Deus está falando comigo.
Você que tem tido infecções recorrentes, e você diz: eu estou preocupado com tanto antibiótico, Jesus está te curando hoje, nunca mais tu vai ter isso na sua vida. Você vai dar o testemunho aqui na Quinta da Vitória. O milagre está acontecendo, Deus vai despertar a sua família. Tem gente que você vem para o culto e não quer vir mais. Deus está dando ordem na tua casa. Aquela pessoa, teu familiar, vai ter vontade de voltar para a casa do Senhor. Pastor Lucas, Deus vai fazer um reboliço tão grande durante esse mês com esse tema, que fique registrado diante da noiva do Senhor. Virão muitos testemunhos do que Deus fará neste mês com este tema. Ele não é fruto da sua imaginação, ele veio do coração do Espírito para a noiva do Cordeiro. Amando que passaio, remaracaio. Deus está tocando aí, ó. Tu vai sentir o local da enfermidade arder, queimar, anestesiar. Vai cair por terra toda ação maléfica. O espírito opressor que se levantou contra a tua vida vai estar sendo expulso, enxotado. Onde é só quebrar a súria. Comece a orar, vai cantando. Eles começam a orar, já o seu ministro. Vai. Comece a orar. Olha aí, olha, isso é profético. Me escuta quando eu clamo. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Os intercessores já estão trabalhando. Curando todo meu ser. É todo o teu ser. Ai. Confio em ti. Aleluia. Quem quer começa a sentir a presença dele. Se você é batizado com o Espírito Santo, começa a edificar a sua alma, falando em línguas. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Toca teu cérebro, Jesus. Creio que a vitória do teu filho. tu és Ele vai viver um milagre grande. Está chegando a resposta da oração. Está chegando a resposta de Deus para a sua vida. Tu vai contar um testemunho grande aqui, homem. Porque o Pai está vendo. O Pai contempla seu pedido. Recebe renovo, recebe alegria. Me escuta quando clamo. Cai a súria. Enquanto vocês tocam, Deus toca vocês. Por uma súria. Cada nota que sai daí, Deus abençoa vocês. Leva-me pelo fogo. Dá lugar ao Espírito de Deus. Curando todo meu ser. Confio. Aleluia. Declare isso. Confio em ti. Eu creio sim. Creio que tu és a cura. Assopra, Espírito. Assopra sobre a noiva. Assopra sobre a igreja. Onde houver alguém orando, vai curando, vai restaurando, vai removendo, vai repreendendo toda a obra das trevas. Desperta a noiva, desperta esse homem, desperta essa mulher, desperta esse jovem, desperta esse teu filho, essa tua filha, que caia por terra nova. Toda pressão, todo ataque do diabo contra a sua vida cai por terra. Todo espírito de perturbação, orecai abaixando, camanto, carabassura, bacai. Recebe do céu vitória. De dentro para fora começa a sentir o toque dele. Teu corpo não é depósito de doença. Teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Recebam saúde essa noite. Recebam saúde essa noite. Aquele diagnóstico que nunca fecha, aquela ação repetitiva de ir ao médico vai terminar na sua vida. O Senhor está repreendendo essa ação de doença. Ah, meu Pai, toca, Senhor. Toca, Senhor. Renova,
Quebra toda ação do inferno. Enche o coração desse pai. Enche o coração dessa mãe. Aleluia. Preparai-vos para o culto de ação de graça. Meu nome para vós é já. O reboliço começa. Vocês não entenderão como eu agirei. Descansai em mim e vede o que o Senhor faz. Recebam da minha parte. Recebam da minha parte renovo. Recebe do céu paz que excede todo entendimento. Grande é o meu agir e o milagre é realidade. Ele me socorreva, recebe tudo. Nada, 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 nada. Morecaias. Nada. Sejam tocados. Cheios. Cheios de Deus. Cheios de Deus. Omício remenaio. Coloca a mão sobre a cabeça dessas mães. Hanara o show baquete maraçaio. Mulher, o teu Deus te toca agora. Tudo que não tem explicação, das muitas perguntas que tu fazes para o teu Deus, das coisas que você não entende, o Senhor diz: eu estou trabalhando em tudo isso. Colocarei um sorriso no teu rosto, e tu testemunharás nesta casa do que eu estou fazendo na tua vida e na vida dos teus. Tu vai deitar para dormir hoje, filha, e tu vai acordar diferente. Eu sou paz para a sua alma. Eu sou o Deus que falo contigo e te digo: eu te renovo, eu te fortaleço. Tu sabes que futuro para ti, que eu já aumentei os teus anos de vida. Eu caminho contigo e te digo: alegra a sua alma, porque está chegando a resposta, diz o Senhor dos Exércitos. Elevar a sumondorecai. Tem um mover tão grande nesta casa. Tem gente que não entende, a gente está caçando coisa mirabolante. Deus está operando da sonoplastia à portaria. Deus está tocando aí, ó. Você não vai sair daqui, descer as escadarias com o coração pesado, triste, não vai. O Senhor te trouxe aqui para te renovar. O mês só está começando e vai ter vitória, vai ter vitória. A senhora vai voltar lá para Acreúna, é isso, Acreúna. Tu vai voltar para aquela cidade. Quando tu pisar dentro da tua casa, o Senhor pisa contigo lá dentro, e tu louvarás o nome do Senhor. Tu saiu de lá, mulher, e tu veio para cá, mas uma preocupação te acompanhou. Pastor, isso é tão simplório que o senhor está dizendo. Quem é que não se preocupa com alguma coisa? Não, o que tu preocupou não é de agora. Já faz tempo que tu, das muitas orações que tu fazes, há uma que não cessa diante de Deus. E o Senhor diz para ti: eu vou mostrar a minha glória, porque eu sou o Deus da misericórdia, e eu não me esqueci da promessa que te fiz. Eu já levantei vasos para falar contigo, e te disse que falaria novamente. Eu repito, diz o Senhor: tu te alegrarás, porque eu sou o Deus da promessa, e o Deus que cumpre o que promete. Eu te renovo e te toco do alto da cabeça a planta dos pés, filha. Recebe a minha alegria, diz o Senhor. Abra sua mão, Lucas, diante desta igreja a qual Deus te coloca, onde as pessoas olham para ti e te respeitam, não porque tu és o filho do pastor, mas você, Lucas, tem um negócio com Deus, e o Senhor manda te dizer: tu és o meu menino. Eu te separei no ventre da tua mãe, para tu viver um propósito extraordinário que eu tenho contigo na terra. As coisas começam a tomar forma para ti, filho, como tu não imagina, coisas das quais tu não queria, mas a tua vida está na minha mão. E eu te digo, eu vou te dar um presente da minha parte, um presente espiritual, filho, que vai incendiar a sua alma, porque eu te dei paz, porque tu conversa com as pessoas e elas sentem bem, filho. Fui eu que coloquei isso na sua vida. Eu, Senhor, estou te enchendo, te renovando, e eu vou te dar palavras que quem te conhece diz: eu
não estou entendendo não. Esse é o Lucas que está pregando? Sim, é tu mesmo, filho, porque eu estou te dando autoridade, como você nunca viveu e experimentou, mas eu já te falei sobre isso. Ai, o Ikimosote Kamandargia, vou eu mudar muitas coisas à sua volta, porque é necessário, porque o que eu tenho contigo é especial. Guarda essa palavra, especial. Tu verás a minha promessa se cumprir na totalidade. Recebe o que o Senhor te dá. Eu preciso terminar. Levante sua mão para o céu comigo. Eu preciso terminar. E está gostoso o culto. Que presença, que coisa gostosa quando tem tangedores, tem adoradores. Está sentindo aí? Meu irmão da barba aí, ó, Randavácia. Quando tu começou a cantar e falava em mistério ali, Deus mandou olhar para você. Que coisa linda que Deus está fazendo na sua vida, filho. Eu não sei seu nome, eu te vi, se eu vi aqui foi da outra vez, eu não recordo. Mas o Senhor te conhece e te acompanha. E Ele diz: eu tenho implantado no teu coração adoração. É por isso que tu se solta, é por isso que tu se joga na minha presença. Mas eu vou tirar alguns empecilhos do teu caminho. Eu vou deletar algumas coisas. Eu estou te chamando para um particular, filho meu. Eu estou te trazendo para um particular. Eu vou me revelar a ti. Eu te darei uma experiência por esses dias. E tu vai contar neste altar o que eu estou falando contigo. Eu me revelarei a você, filho, porque é necessário. E encherei teus lábios com a minha unção, com a minha glória, e tu louvarás meu nome. E tem mais, servo, eu estou assinando um documento de vitória, ó. Tu vai assinar aquele documento que já te disseram que não tem mais jeito, não tem como. Eu sou promoção na tua vida, guarde essa palavra. Eu sou promoção para ti. Recebe o que Deus te dá. Elécia, boremência. O espírito da perseguição naquele lugar está caindo por terra. Alauarga, sorgue, miantro, forganai, lebra, façudirimanto. Que coisa gostosa a presença de Deus. Levante a sua mão para o céu. Pai, teus filhos estão sinalizando para os céus esta noite. Com esse ato simbólico de levantar as mãos para os céus, eles estão dizendo: só o Senhor é Deus. Com as mãos levantadas para os céus, eles estão dizendo: o meu milagre vem do alto. Com as mãos levantadas para o céu, estão dizendo: eu creio naquele que governa os céus e a terra. Com as mãos levantadas para os céus, eles estão dizendo: eu tomo posse da minha vitória. Pai, eu termino aqui dizendo: o que eu não posso fazer, tu pode. Eu não posso curar, mas tu pode. Eu não posso fazer milagre, mas tu pode. Não deixa nenhum dos meus irmãos sair daqui vazio. Não permita que nenhum de nós possamos sair daqui sem receber nada. Que todos nós possamos sair daqui repletos da tua presença. Que todos nós possamos sair daqui para viver uma sexta-feira extraordinária, um final de semana glorioso. Eu sei que esses irmãos vão me achar por algum canal, alguma coisa, e vão contar o testemunho, Senhor, porque tu está liberando vitória sobre a vida deles. Este pai não vai estar tão perturbado assim. Essa mãe não vai estar mais perturbada assim, porque o Senhor tomou o controle de tudo. O Senhor está abrindo os olhos, está liberando vitória. Eu termino aqui, Jesus, pedindo uma bênção especial para o nosso presidente. Visita o pastor Josué Gouveia onde estiver agora, sua esposa. Visita os teus filhos, Pai, agora. Todos os pastores desse ministério, a quinta profética, a direção, os ministros de louvor desta casa. Ó Deus, abençoa, Pai, esse adorador. Eu te peço toda sorte de bênção sobre a vida deles. Quem está comigo, diga: eu tomo posse do meu milagre, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Toma o seu assento. Com a permissão do pastor Lucas, eu quero fazer 2 pedidos só. Um culto desse é da vontade de dar até a bênção apostólica, viu, Lucas? E dá até os avisos da semana. Que está gostoso, tá ou não está, gente? Que coisa boa é a presença de Deus, não é? Eu quero agradecer ao pastor Lucas pela confiança de nos convidar, de estarmos aqui juntos. Deus o abençoe de uma forma especial. Deus abençoe meus irmãos de uma forma muito especial. Quando vocês for orar, me adote nas orações de vocês. Eu e minha família, nós precisamos das orações dos irmãos.